Nessa manhã, eu queria basear uma reflexão de forma segmentada, com parte dos ministros hoje e no próximo domingo a sequência, no texto que está registrado em Êxodo capítulo 17, versos de 1 a 7. Êxodo 17, versos de 1 a 7. E gostaríamos de responder a uma pergunta que nos nossos dias se faz de forma contínua, há vários momentos. E a pergunta é: o Senhor está ou não no meio de nós? E essa pergunta se dá por momentos adversos que as pessoas passam, momentos que às vezes estão ligados à sua vida pessoal, sua saúde, às vezes o seu casamento, às vezes na sua família, às vezes no seu trabalho, às vezes nos seus estudos, às vezes nas suas crises emocionais. Há pessoas que questionam sobre a presença de Deus nas suas vidas, porque algumas circunstâncias, aos seus olhares, não demonstram no primeiro momento que Deus esteja ali. Talvez aos seus olhos sim, mas aos olhos de outros não. E a questão é que nesta manhã nós queremos testemunhar essa resposta. Queremos dar volume, visibilidade, extensão desta resposta ao mundo em que nós estamos vivendo. E nós temos esse texto, está até projetado aqui, se você quiser acompanhar aqui, independente da sua Bíblia aí, ou do seu app aberto, para que nós possamos ter essa versão Almeida século 21, que eu tenho tido como, no nosso país, a melhor versão, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, a mais fidedigna que nós temos aqui na nossa língua portuguesa. E esse texto diz assim: para a comunidade israelitas que partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos conforme instrução do Senhor. E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. E Moisés lhes respondeu: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando: por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matar de sede junto aos nossos filhos e o nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio e vai em frente. Ali estarei diante de ti, sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. E assim fez Moisés, diante dos anciãos de Israel. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da discussão com os israelitas e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está ou não no meio de nós? Baseado nessa pergunta, nós temos 4 importantes pontos para reflexão. E o primeiro deles está baseado no verso 1. O Senhor está ou não no meio de nós? Essa é a pergunta nesse texto que o pastor acabou de ler, que nós acompanhamos juntamente com ele. Os israelitas tinham o seguinte argumento: olha, nós fizemos tudo aquilo que o Senhor nos instruiu, e mesmo assim, agora nós estamos com sede. Eu não sei você, mas eu já tive esse questionamento, eu já tive essa ideia na minha cabeça. Se fosse eu naquela época, eu faria diferente. Eu não murmuraria. Ah, que povo obstinado. Se fosse eu naquela época, eu faria diferente. Mas será que nós seríamos de fato assim? Será que nós de fato não faríamos o mesmo? Ou será que nós
não fazemos o mesmo? Os israelitas estavam vivendo aquele contexto, estavam numa situação de sede, uma situação de escassez. E o que eles fizeram naquele momento? Eles olharam para a sede. Bom, tá certo que eles viram a água virar sangue. Tá certo que a gente viu, os israelitas falam, tá certo que a gente viu a água virar sangue lá no Egito, mas a gente está com sede. Tá certo que a gente viu uma praga de rãs contra aqueles que nos oprimiam, mas, poxa, a gente está com sede. Tá certo que a gente viu praga de piolhos sobre eles, mas a gente está com sede. Tá certo que a gente viu uma praga de moscas, não estão com sede. Tá certo que a gente viu uma peste naqueles animais, mas a gente está com sede. Tá certo que a gente viu uma peste de úlceras sobre os egípcios, mas a gente está com sede. Tá certo que a gente viu uma chuva de pedras, mas a gente está com sede. Tá certo que a gente viu uma praga de gafanhotos, mas a gente está com sede. Tá certo que a gente viu tudo escurecer, mas a gente está com sede. Tá certo que a gente viu os primogênitos do Egito serem mortos e os nossos sobreviverem, mas a gente está com sede. Tá certo que nós vimos o Mar Vermelho abrir e se fechar sobre os egípcios, nós atravessamos o mar a pé seco, mas a gente está com sede. Tá certo que a gente viu o maná cair do céu e todo mundo ser alimentado, mas agora a gente está com sede. Irmãos, tem uma expressão em inglês, que a gente fala aqui no culto inglês, falou há algumas semanas, a expressão é take for granted. Ela não tem bem uma tradução em português com a nuance exata, mas ela quer dizer algo como tomar por certo, ou seja, não valorizar algo como deveria ser valorizado. É uma situação em que a gente pega por certo alguma bênção que a gente tem e foca naquilo que a gente não gosta em um determinado momento. Quantas vezes nós não somos esses? Nós temos diante de nós sustento diário, nós temos diante de nós bênçãos, nós temos diante de nós a maior de todas as bênçãos, a bênção da salvação. Fomos tirados do império das trevas e colocados na luz. Os israelitas foram tirados da opressão do regime egípcio e tirados de lá. Deus, vez após vez, se manifestando a eles, mostrando quem Ele era, o seu imenso poder, e acima de tudo, que Ele os amava. Mas eles estavam com sede. Irmãos, talvez não seja sede o que a gente esteja sentindo no momento. Talvez seja uma dificuldade financeira, talvez seja um filho com algum problema, um pai, uma mãe, talvez seja uma enfermidade que a gente tenha, talvez seja um parente enfermo numa cama, talvez seja um luto. E diante de uma situação dessa, nós vamos lembrar da nossa sede, ou nós vamos lembrar daquele que tem sustentado em todo o tempo, mostrado a sua mão sobre as nossas vidas? Será que nós vamos ter o pensamento de que nós fizemos tudo que o Senhor instruiu, e olha onde viemos parar, e vamos nos esquecer do principal que Ele instruiu, que foi: confie em mim, eu sou o seu Deus. Será que nós vamos ficar olhando para o principal, para o nosso Deus? Ou será que nós vamos ficar nos perguntando: será que vamos morrer aqui?
E é sobre o versículo 3 que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Porque nos 2 capítulos anteriores, tanto no capítulo 15, o versículo 24, como no capítulo 16, o versículo 2, os israelitas já estavam murmurando. E como o Gustavo bem falou, já estavam se esquecendo do favor de Deus. E nessa terceira murmuração que os israelitas fazem contra Deus, contra tudo aquilo que o Senhor havia feito, contra aquilo que o Senhor estava conduzindo em todos os momentos, nós vamos perceber que essa murmuração não só faz com que o povo esqueça o favor de Deus, mas essa murmuração leva um povo a perder a esperança e a fé no Senhor. Sabe, meus irmãos, esse povo já tinha vivido todas essas maravilhas, todos esses prodígios. O favor de Deus estava presente em todos os momentos, em todos os detalhes. A qualquer circunstância, em qualquer passo, em qualquer movimento que esse povo fazia, ali estava o Senhor. Mas eles tiveram uma ousadia de dizer: nós vamos morrer aqui. Chegamos aqui para morrer. Chegamos aqui para morrer. E a esperança, juntamente com a sua fé e a confiança no Senhor, ela era esvanecida. Ela era desiludida por coisas tão pequenas. O que seria matar a sede de um povo para um Deus que havia libertado do jugo da escravidão? Por que os israelitas achariam que ali seria o momento de morte, se eles já haviam passado por situações tão terríveis, tão piores, e ali estava o Senhor presente libertando, e ali estava o Senhor presente cuidando, e ali estava o Senhor presente, mas a murmuração desse povo, ela não só fazia com que o favor de Deus fosse esquecido, mas fazia também com que a esperança, com que a fé, com que a confiança, com que a visão do futuro que o Senhor tinha preparado, ela era deixada de lado. Ela era colocada, e o meu ponto, a minha visão, o meu ego, o meu problema, ele sim é o foco dessa situação. Sabe, meus irmãos, e não é muito diferente nos dias de hoje. Quantas vezes nos processos da nossa vida, quantas vezes nos momentos que nós passamos, nas dificuldades que todos nós temos, talvez se eu fizesse uma pergunta aqui, quem tem uma vida muito, muito fácil, sem problema nenhum? Talvez aí ninguém levantaria a mão, ou você está vivendo um momento muito bom e você levantaria, mas talvez uma outra pergunta seria, quem aí nunca viveu um problema? Quem aí nunca viveu uma situação difícil? Agora, nós não podemos ser inocentes e dizer que todos os processos e que tudo vai ter um final feliz, como se fosse um filme da Disney. Mas nós precisamos confiar e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos entender que em todos os momentos o Senhor continua conduzindo. Nós precisamos entender que até se a nossa vida for ceifada em algum desses momentos, nós vivemos para a honra e glória do Senhor, e foi até ali que o Senhor determinou que vivêssemos. Se Deus quisesse libertar o seu povo, com tantos milagres, prodígios e maravilhas, para que no deserto ali, sem água, eles morressem, glória e honra sejam dados ao Senhor. Mas esse não era o propósito de Deus. O Senhor tinha uma promessa. O Senhor tinha algo à frente. Onde é que está a esperança desse povo? Onde é que está a fé desse povo? E a minha pergunta para os irmãos nessa manhã é: onde está depositada a sua fé? Os irmãos conseguem perceber além das situações difíceis que rodeiam a sua vida? O Senhor até aqui nos ajudou, o Senhor até aqui nos sustentou, o Senhor até aqui começou e continua fazendo a obra dele. Se eu e você acordamos nessa manhã foi porque o Senhor quis.
Nós não podemos colocar os nossos problemas maiores do que o Deus que criou todas as coisas. Nós não podemos olhar para as situações e dizer: ah, não, Senhor, é isso, acabou aqui. Nós precisamos ter uma postura diferente desse povo. Nós precisamos olhar para a situação e dizer: Senhor, o negócio não está fácil, ficou estreito, mas tantas coisas que o Senhor fez. O Senhor nos livrou de um jugo, de uma escravidão, hoje, do pecado. O Senhor sustentou a minha vida e a minha história até aqui, porque eu respiro, eu tenho vida. Senhor, quantos momentos difíceis eu já passei na minha vida. Deus, se for esse o fim, se é para ser isso aqui, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus, eu creio que o Senhor fará mais. Eu creio que o propósito do Senhor continua em frente. Eu me recordo que há um tempo atrás, o pastor Marcelo Aguiar esteve pregando aqui sobre promessas. E quantas promessas que o Senhor tem para o seu povo. E aquele livro dele é muito bom, as promessas de Deus para as nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, creia que o Senhor tem promessas para a sua vida. Creia que o Senhor tem propósito para você. Se esse propósito chegou, se o tempo determinado chegou, amém, que assim seja. Mas se não chegou, e você entende que isso veio de Deus, que foi o Senhor que ministrou o seu coração, não ache que a sua vida será findada sem que o propósito do Senhor seja feito. Esse povo tinha uma promessa para ser cumprida. Esse povo tinha um propósito. Mas a murmuração fez com que a esperança fosse esvanecida. Eu quero finalizar nesse tempo de aniversário da igreja, sabe? Nós, como parte desse corpo, nós estamos murmurando, nós estamos dizendo: Senhor, é só isso que o Senhor tem para a igreja da Orla? Senhor, é só até aqui que o Senhor nos conduziu? É esse o limite? É até aqui? Mas nos 40 anos que o Senhor nos sustentou até aqui, quantas coisas Deus fez? Quantas coisas o Senhor fez no meio de nós? Quantos prodígios e maravilhas o Senhor fez? E o Senhor ainda fará. Mas cuidado, porque se você faz parte dos murmuradores, talvez a sua murmuração também traga insubmissão. E a nossa liderança talvez ela fique um pouco abalada com essa murmuração que tem no meio do nosso povo. E é sobre isso que nós vamos continuar a conversar. Bom dia, meus irmãos. Bom, como nós estamos acompanhando essa história, nós podemos ver a situação desse povo que saiu lá do Egito, que agora caminha aí pelo deserto, em rumo à terra prometida. A situação agora começa a escalar um pouquinho, né? A gente viu que no início começou com murmuração. Então, mesmo apesar de todos aqueles sinais maravilhosos e grandiosos que Deus fez com a saída daquele povo, apenas 3 dias após a travessia do Mar Vermelho, eles já estavam murmurando. Primeiro porque a água onde eles estavam era amarga, depois estavam murmurando por causa da fome, e agora, novamente, eles estão murmurando por falta de água. E a gente pode perceber que essa murmuração, ela está agora se tornando em uma indignação do povo para com seu líder. Como a gente pode perceber no versículo 4, que eu gostaria de ler novamente com os irmãos, que diz assim: Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Quando a gente olha para esse versículo, a gente pode perceber 2 coisas. A primeira é a indignação do povo, então, com o seu líder. E a segunda coisa é a insegurança do líder do seu povo. Então, essa indignação, como nós vemos, ela demonstra a falta de conhecimento que o povo tem do seu próprio Deus. Ao serem insubordinados à sua liderança, Moisés, que ali era aquele que mediava, então, o povo com Deus, ao serem insubordinados, eles demonstravam que eles não conheciam o próprio Deus.
o povo então agora estava querendo assumir um papel de juiz. O apedrejamento era uma espécie de sentença, né, uma sentença de morte. Ou seja, o povo, ao desejar apedrejar Moisés, eles estavam dizendo o quê? Nós é que estamos agora julgando a sua liderança. E como nós vemos, eles não estão julgando a liderança apenas de Moisés, mas a liderança do próprio Deus. Então o povo agora quer assumir a cadeira de juiz e quer julgar o próprio Deus. Então, essa insubordinação demonstra essa situação de que eles agora querem assumir o papel e julgar Moisés e julgar o próprio Deus. E como nós podemos voltar, se a gente voltar um pouquinho lá na história, lá no início, a gente vai perceber que esse povo ele passou cerca de 400 anos em cativeiro lá no Egito. Ou seja, aquele povo teve a sua cultura, teve a sua mentalidade amoldada aos padrões egípcios. Ou seja, eles não conheciam plenamente o Deus deles. As referências de Deus que eles tinham, que eles viam a sua cultura à sua volta, era o Deus do Nilo, era o Deus do Sol. Mas, como o Gustavo bem falou, aquela demonstração de poder de Deus, mostrando que Ele é o verdadeiro Deus, destruindo todas aquelas divindades, ali com aqueles 10 sinais, né, as 10 pragas ali no Egito, mesmo com todos esses sinais, esse povo ainda não conseguia reconhecer o próprio Deus. E mais para frente a gente vai ver que Deus fará uma aliança com esse povo. Esse povo, o propósito desse povo com essa aliança era representar Deus, era ser um testemunho para as outras nações à sua volta. Mas como que um povo que não conhece o seu Deus irá testemunhar do seu Deus? Da mesma forma nós, irmãos, igreja, hoje nós somos o povo de Deus. Como nós testemunharemos do nosso Deus se nós não o conhecemos? Será que a nossa mentalidade, assim como a daquele povo, está amoldada à nossa cultura hoje em dia? Será que nós também estamos insatisfeitos com Deus, querendo colocar Deus contra a parede e tornar Ele em réu e nós em juiz? A segunda coisa que eu gostaria de destacar é então a insegurança do líder, Moisés, o que demonstra as suas limitações. Então, o problema da murmuração é que ela é contagiosa. Quando Moisés diz aqui no versículo 4, que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O que Moisés, na verdade, está dizendo com Deus é, olha só, Deus, onde eu vim parar. Eu falei lá no início que eu não queria essa missão para mim, mas o Senhor insistiu em me chamar, em me trazer até aqui, e olha agora onde eu estou a ponto de ser apedrejado. Então, Moisés também está murmurando com Deus. Então, o problema dessa murmuração é que ela é contagiosa. Isso demonstra também, nós podemos, a partir desse versículo em particular, perceber a inferioridade da antiga para a nova aliança. A gente sabe que Moisés, ele tipifica, ou seja, ele simboliza, ele representa Cristo que viria, que é o verdadeiro libertador, o verdadeiro mediador da nova aliança, que é uma aliança perfeita, e não essa que é imperfeita. Então, enquanto Moisés, que não conhecia muito bem, a gente percebe por essa fala de Moisés, ele não conhecia muito bem o seu Senhor, Jesus, que é o líder perfeito, ele sim conhece plenamente a Deus, porque ele é o próprio Deus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aqueles a quem Ele quiser revelar. Mateus 11, 27 diz isso. Então, enquanto Moisés temia ser apedrejado e morto pelo seu povo, Jesus, que é o líder perfeito, Ele se entregou, Ele deu a sua própria vida, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, irmãos, para nós, quando nós observamos essa passagem, nós podemos concluir que essa insubordinação desse povo para com o seu líder já não cabe a nós. Moisés olhava para frente, esperando o verdadeiro líder que haveria de vir. Nós já olhamos para trás e temos essa história escrita, nós já podemos aprender com essa história e perceber que o verdadeiro líder já veio, o nosso libertador, aquele que nos tirou da escravidão do nosso pecado, nos transportou daquela situação de trevas
para a sua maravilhosa luz. Então nós podemos confiar e nos submeter à liderança e ao senhorio de Cristo, e consequentemente nos submeter à liderança local, uma vez que a liderança local também deve estar subordinada à verdadeira liderança, que é do nosso Senhor Jesus. Então, como eu vou saber se a minha liderança local está subordinada a Deus? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus testifica de Jesus, ela testemunha de Jesus. Se a liderança local testemunha de Jesus, então nós podemos nos submeter à liderança, pois ela está subordinada a Deus. A função, então, da liderança local é unicamente evidenciar o verdadeiro líder, que é o nosso Senhor Jesus. Finalizando aqui a minha fala para os irmãos, eu gostaria de fazer a ilustração. Essa ideia não é minha, eu peguei emprestado de um pregador, mas a ideia do holofote, né? Para que serve um holofote? O holofote serve para iluminar, só que o holofote ele não ilumina a si mesmo. O líder local deve ser como o holofote, ele deve trazer luz, ou seja, evidência. A função do holofote é evidenciar, é trazer foco, atenção a alguém. Da mesma forma, a liderança local deve trazer foco, deve trazer luz, evidência a apenas uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Esse é um dever de todos nós, irmãos. Nós somos a luz do mundo, nós devemos ser a luz do mundo. Então, se de fato nós evidenciamos Cristo, colocamos a atenção na pessoa de Jesus Cristo, nosso verdadeiro líder, então nós estamos testemunhando de Jesus. É sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. Amém. Interessante, então, a gente vê que o problema do povo de Israel, na verdade, não era também a liderança que eles tinham. Não era a liderança de Moisés, nem a liderança do próprio Deus. Será que Deus está ou não no meio de nós? Deus está ou não no meio de nós? É uma pergunta feita lá atrás, para o povo, pelo povo de Israel, no Êxodo, mas que precisamente se aplica também ao nosso contexto hoje. Será que você nunca se questionou se Deus está mesmo no meio de nós, diante de tudo que a gente vê hoje, diante de todas as ruindades da vida, ou as dificuldades da vida? Quem nunca parou e se perguntou, será que Deus está mesmo no meio de nós? E digo mais, quem nunca se perguntou, será que tudo isso não é só uma invenção humana? Será que a fé não é uma invenção humana? Os filósofos, então, falavam muito sobre isso, muitos deles. A grande questão é que a pergunta correta não é se Deus está ou não no meio de nós, mas se nós estamos realmente com Ele. Essa é a questão. O povo de Israel, no deserto, o grande problema deles era a inclinação do seu coração, que fazia com que eles precisassem ver para crer. Enquanto os olhos não vissem, o coração não era capaz de crer. E esse era o problema do povo, porque eles passaram por uma série de experiências, como desde o Gustavo foi testemunhado aqui para vocês. E os irmãos têm conhecimento pela própria palavra. Mas ainda assim, por diversos momentos, o povo questionava ao Senhor. Como quem diz, eu preciso ver para crer. E essa não é uma expressão muito boa, porque a gente já viu o próprio Senhor Jesus reprovando Tomé e dizendo, olha, bem-aventurado é aquele que não precisa ver para crer. E Jesus já sabia da inclinação do nosso coração. Nós somos voltados, irmãos, para as experiências. Nós temos um desejo quase de forma que nós não conseguimos controlá-lo, de viver experiências. Estamos o tempo inteiro procurando por experiências, como quem só consegue visualizar Deus por meio das experiências. O grande problema é que nem sempre as experiências vão vir. Os irmãos se lembram que Deus fez uma promessa a Abraão. Fez a promessa para Abraão, mas Abraão passou dessa vida sem ver o cumprimento da promessa. Mas a própria palavra diz que Abraão creu no Senhor, ainda que não tivesse visto o cumprimento da promessa. Então, por que nós hoje
Precisamos sempre ver as coisas acontecendo para crermos no nosso Deus. Sendo que isso não faz nem muito sentido, porque se a gente vê, já não é tão necessário crer, porque você já está vendo, você não precisa mais esperar por nada. Então a inclinação do povo de Israel estava equivocada. O povo de Israel se esqueceu do maior evento que havia ocorrido até então para eles, que era o êxodo do Egito. A fé deles, a confiança deles em Deus deveria ser baseada naquilo que Deus fez ao tirá-los do Egito, do cativeiro da escravidão. Nós vemos isso o próprio Deus em Êxodo capítulo 20, quando ele vai introduzir os 10 mandamentos, ele diz: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, a terra da escravidão. Deus não mencionou, eu sou o Senhor que te deu codornizes no deserto, eu sou o Senhor que te deu água no deserto, eu sou o Senhor que te tirou da escravidão do Egito. Semelhantemente, irmãos, nós hoje não devemos testemunhar do nosso Deus como: eu sou o filho do Deus Altíssimo que me fez encontrar a chave quando eu tinha perdido ela, ou eu sou o filho do Deus Altíssimo que me fez passar por um câncer ou por qualquer outra doença. Tudo isso é válido, e tudo isso é legítimo, e tudo isso é bênção que o Senhor nos concede ao longo da nossa vida, porque Ele é nosso Pai. Mas acima de tudo, nós temos que testemunhar que eu sou filho do Deus Altíssimo, que me livrou da escravidão do pecado, e que me concedeu o caminho da eternidade ao lado dEle. Porque isso é imutável, ainda que nós não tenhamos nenhuma outra experiência com Deus ao longo da nossa vida, até o final dela, a cruz é um fato que nunca será apagado da história da humanidade. E se nós olharmos para ela, não precisaremos ver mais nada, porque o nosso coração encontrará segurança no Senhor. E o nosso testemunho, antes de ser a respeito do que Deus faz por nós, será a respeito de quem Deus é. E Ele é imutável. Por isso, nosso testemunho do nosso Deus se manterá fiel e firme, independente das circunstâncias pelas quais nós passarmos. Amém? A questão é: Deus está ou não no meio de nós? O nosso testemunho não é só identificá-lo na história, não é apenas identificá-lo no momento lá atrás, mas todos os dias, em todos os instantes, sobre tudo o que vivemos. Hoje, agora, você tem percebido o Senhor com você? Você tem percebido o Senhor na sua história? Você tem percebido o Senhor do primeiro momento de consciência desse dia, quando você se levantou? Ou aqueles que por algum motivo atravessaram a noite, você consegue entender o Senhor presente na entrada desse dia? Porque quando nós olhamos para o texto, nós somos convidados a testemunhar, a dar um retorno, a constituir uma resposta a essa indagação. Qual é a sua resposta? Independentemente de quem esteja à sua volta, sentado à frente, do lado. O que você percebe? Deus está ou não junto a você? Porque se nós conseguimos identificar pessoalmente, e nós conseguimos estabelecer resposta, nós podemos ver o somatório dessas experiências para o coletivo. Para que a nossa experiência coletiva testemunhe Deus entre nós, por nós, nós precisamos das somas das partes. E aí é uma vivência particular, pessoal. É como você lida com a presença de Deus. É como você vive as circunstâncias com a presença de Deus. Nós encontramos no versículo 7, de Êxodo 17, a questão: Deus está ou não no meio de nós? Eu não sei se você consegue entender a validade dessa indagação e a necessidade de uma resposta contundente para o momento que você está vivendo. Ao longo dos 40 anos, quantas coisas grandes a Igreja da Orla viveu. E nós percebemos o Senhor presente. Nos momentos mais adversos desses 40 anos, nós percebemos o Senhor presente. No auge da história dessa igreja, nós percebemos o Senhor presente. Você está aqui entre nós, e isso mostra Deus presente. Nós queremos orar neste momento, e queremos agradecer por aquilo que envolve esses 40 anos de um Deus presente.
E nós queremos testemunhar para todas as pessoas neste tempo, independentemente do que esteja ocorrendo, questões políticas no país, fora do país, questões de alarmes para uma terceira guerra mundial ou não, circunstâncias que envolvem catástrofes naturais, a nossa resposta, independentemente do que passamos, é: Deus está no nosso meio. Porque se não estivesse, nós não estaríamos mais aqui, nós não viveríamos, nós teríamos dificuldade de sobreviver no mundo de hoje. E apesar de todas as coisas difíceis, se ainda vivemos, é porque Deus está no nosso meio. Deus é por nós. Vamos orar? Senhor, não há dúvidas, a nossa resposta é sim, o Senhor está no nosso meio. E nós cremos, Senhor, que da mesma forma que for ao longo desses últimos 40 anos, o Senhor continuará à nossa frente, quer seja por mais 44 anos, o Senhor será fiel sobre tudo quanto vivemos. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é presente nos momentos bons e nos momentos adversos. O Senhor é um Deus presente nos nossos momentos felizes e nos nossos choros. O Senhor é um Deus presente nas nossas lutas e também nas nossas vitórias. O Senhor é um Deus presente quando estamos sozinhos e quando podemos reunir e coletivamente enfrentar os nossos inimigos. O Senhor é o Deus, Senhor dos exércitos. Pai, nesta manhã, mais do que relembrar um texto da Tua palavra, relembrar a história desta igreja, analisar a nossa própria história pessoal, nós somos desafiados nessa manhã a testemunhar as nossas percepções, as nossas experiências, os nossos momentos, ó Deus, que temos vivido com o Senhor. Nesta manhã, nós queremos testemunhar a Sua presença, não na história simplesmente, não na vida da igreja simplesmente, mas na nossa vida pessoal. Nós temos sentido o Senhor conosco, nós temos experimentado essa relação com o Senhor. Nós queremos dizer para as pessoas que o Senhor está no nosso meio, porque o Senhor está em nós, o Senhor é por nós. Cuide do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, Senhor. Cuide de nós, do nosso casamento, Senhor, da nossa família. Cuide, ó Deus, dos nossos amigos, da nossa comunidade. Pai, nós precisamos tanto do Senhor. E esses momentos que nós passamos, ora com algumas famílias em desafios, como o Fausto, a Kátia, o Taigo, o Daniel. Ó Deus, nós temos a Aninha, o Claudemir, a Sandra, a Vitória, a Bianca. Nós temos, ó Deus, desafios na nossa vivência, na nossa postura de vida. E é por isso, Pai, que nós enfrentamos o desemprego em alguns momentos. Passamos por momentos complicados financeiramente, mas o Senhor nos ajuda, porque na nossa falta o Senhor provê tudo. Não há nada, absolutamente nada, que não nos faz olhar o Salmo 23 e reconhecer como uma das grandes verdades que temos para viver. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado por ser assim, Senhor, presente. Obrigado, Deus, por ser assim, um Deus gigante. Obrigado, Senhor, por ser assim, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus, da terra, sustentador de todo homem. Que a Tua paz, que a Tua graça, que a Tua autoridade continue nos levando, mesmo que em momentos passando pelo árido deserto, a nos manter, Pai, certos de que quando o Senhor nos orienta ao caminho que devemos persistir, prosseguir, o Senhor não vai apenas conosco ali, o Senhor vai à nossa frente, o Senhor vai antes de nós, vivendo o que vamos viver. Esteja a fazer deste dia um dia de reflexão, para que o nosso testemunho vívido seja de holofote,
para o Senhor. A glória é do Senhor, a honra é do Senhor, o louvor é do Senhor, a adoração é do Senhor. Nós queremos continuar a dar visibilidade para que as pessoas percebam e não tenham dúvidas. O Senhor está no meio de nós. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.